todos muito bem-vindos a mais um podcast Dá Tempo. Um podcast que acredita que o envelhecimento não é um obstáculo, e sim uma oportunidade, um convite para se viver mais e melhor. Aqui nós adoramos falar sobre longevidade, envelhecimento ativo e, mais do que isso, trazer histórias de pessoas reais, histórias inspiradoras que nos fazem refletir e, no final das contas, perceber que a vida pode ser muito feliz, independente da idade. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, já vou apresentá-lo, mas antes, eu sou o Rafael, sou médico, sou empreendedor no mercado da longevidade, estou aqui com uma grande amiga, parceira, co-host aqui do nosso podcast, né, sua idade em longevidade, doutora Vanessa Salin, né, Vanessa? Isso aí. Vanessa, meu nome, sou geriatra, médica de formação e entusiasta aí do envelhecimento ativo e saudável. É um prazer hoje estar aqui para falar de casos reais, né? Que é isso que a gente tem trazido aqui, casos, vida real, de pessoas que envelhecem se mantendo ativas, se mantendo produtivas, e como isso impacta na vida e no envelhecimento delas, né? Então é um pouco isso, para a gente dar o exemplo de que fazer 60, fazer 70 não são barreiras para a gente continuar produzindo e, assim, é o que eu falo para o Rafa sempre, né? Apaixonado, continuar apaixonado por um tema, por um propósito, né? Então hoje a gente está aqui com o Marcos, acho que o Rafa vai apresentar. É, isso aí. O Marcos, muito obrigado por aceitar esse convite, né, nos abrilhantar aí nessa noite e a gente contar um pouquinho, né, conhecer um pouquinho o Marcos. Eu aproveito também esse momento, né, para pedir para vocês compartilharem, né, para quem você acha que essa mensagem, essas histórias são bacanas. Então, aquela pessoa que às vezes parou um pouco no tempo, né, tá meio chateada, então que pode se beneficiar aí de histórias reais, né, e que querendo jogar a toalha, né? Que a gente fala. Querendo jogar a toalha. Não, tem que dar um empurrão, que tem muita coisa. E o nosso convidado de hoje é um exemplo disso, né? Foram feitas aí algumas transições, mas com certeza teremos um excelente bate-papo. Então, o Marcos, ele é Bensoussan, fala assim, né? Marcos Bensoussan, pai, avô e também aí empresário, né? Do ponto de vista... né, acho que profissional, não cabe palavras, ele vai contar aqui pra gente um pouco a experiência dele, mas envolve OMS, envolve um monte de coisa legal, mas mais que isso, né, acho que é legal conhecer quem é o Marcos de verdade, o que o Marcos fez para se manter ativo. Seja muito bem-vindo, Marcos, por favor aí, complemente se faltou alguma coisa aí na sua apresentação. Eu acho que o que faltou foi falar, poxa, muito obrigado pelo convite, né? A vocês dois, é muito legal. Obrigado, Vanessa, porque acho que foi do nosso encontro, né? Numa atividade muito bacana do seu marido, esposo, né? Pessoa fantástica, sim, né? Muito, sim. Com uma energia muito boa, né? Sim. Mas é um grande prazer. Meu nome é Marcos Dávila Bensoussan, como você falou, eu sou pai e sou avô também. E como vocês falaram de 60 e 70, eu já passei um pouco, então já estou chegando no 73, então acho que eu estou dentro do esquema aí, né? Da faixa aí. E, obviamente, estou aqui para poder colaborar e poder ajudar todo mundo que está nos ouvindo, né? De que realmente jogar a toalha não é o melhor negócio. Então, eu acho que o mais importante é a gente ter alguma coisa na vida que te leve com alegria, com satisfação, né? Com estado de humor. Às vezes eu não tenho, tá? Às vezes eu tenho sou um pouco bravo demais. Mas estou melhorando. Depois que nasceu o meu neto, eu acho que eu fiquei mais bonzinho. Antes eu era meio chato. Pô, Marcos, eu acho que um ponto inicial para a gente começar a conversar um pouquinho aqui, e assim, acaba sendo um pouco de, talvez até um clichê a gente falar de propósito, mas não tem como a gente escapar disso, né? Eu acho que, no final das contas, o propósito, a gente pode usar outras palavras sinônimas disso, mas é o que nos faz muitas vezes seguir em frente, né? E você, qual que foi aí o seu propósito? Qual vem sendo aí o seu propósito principal? Lá fora você já deu um spoiler aí, então eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, o que está te motivando, te motiva recentemente? Bom, hoje, né,
o que mais me motiva a trabalhar, acordar todo dia, né, enfrentar todas as dificuldades que todo mundo tem, né, com a minha idade. O que mais me motiva hoje é porque eu tenho uma família muito legal, né, isso ajuda muito. Eu tenho minha esposa, a Vera, tenho a minha filha querida, né, que inclusive está aqui me acompanhando, a Tatiana. Tenho uma enteada que chama Ana Cristina, mas ela gosta que chame de Titina, que também é uma pessoa muito importante nas nossas vidas, né? E, obviamente, o meu neto. Desculpe, eu também, antes de falar do meu neto, que é o mais importante, também tenho o marido da minha filha, né? Que é o meu genro, que também é uma pessoa especial, porque cuida muito bem da minha filha e do meu neto. Então, ele também merece o Ale, ele também merece todo o meu respeito e minha admiração, como eu sempre tive. Ele é um grande companheiro da minha filha, e por ser companheiro da minha filha e pai do meu neto, eu já dou nota 10 para ele, sem nenhum tipo de problema, né? Mas o que me motiva hoje, respondendo a sua pergunta, foi o presente que a minha filha me deu, né? Minha filha e meu genro, né? O Ale, com o meu neto, o Gael, que hoje tem 7 anos, e ele é muito meu amigo, né? Desde que ele nasceu, a gente tem aí uma amizade profunda, né? E ele me anima, porque eu sempre penso, né? Eu não posso estar com ele com cara brava, não posso estar desanimado, eu tenho que dar um bom exemplo, né? Então, eu acho que o exemplo que eu dou para ele é ser ativo, estar sempre junto, sempre participando, que ele saiba que eu trabalho, né? Que é muito importante. Ele fala, nossa, meu avô trabalha, que legal, né? Tomara que ele tenha isso, né? Como referência. E a gente bate papo, a gente conversa, e agora, como ele está naquela fase gostosa, né, de escrever, ler, né, então ele é um exímio contador de história, né, é uma coisa que eu fico bobo, né, ele desenha, ele faz gibi. Olha só. E agora, como ele está escrevendo, ele começou a ter uma condição de liberdade total, porque agora ele escreve, né? Então, ele faz o gibi completo. E, ao mesmo tempo, ele está lendo também os livros que ele gosta, descobrindo o mundo, né, na leitura, sendo mais independente, né? Não precisa mais ninguém ficar explicando as coisas. E ele traz essa alegria, essa criatividade, para que a gente também volte a ser mais criativo, né? Para acompanhar. Então, respondendo a sua pergunta, o que me motiva é minha família, mas principalmente meu neto. Você falou de uma coisa que já chamou aqui a minha atenção, que eu achei muito legal, que é a questão de, ver se eu falo a palavra certa também, intergeracionalidade, né? Enfim. Excelente então, assim, ponto. isso é muito, ponto. muito legal a gente falar. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode explorar. E exemplo. Isso é uma coisa muito legal, porque você não deu só um exemplo de você para ele, foi ele para você, né? Sem dúvida. Uma criança de 7 anos. Sem dúvida. 7 anos, né? Correto? 7 anos. E você vê, né? Isso, no nosso dia a dia mesmo, a gente percebe isso mesmo, né? O exemplo que ele me dá uma coisa fantástica que ele tem o combinado. O que a gente combina com ele, ele cumpre. É um menino que, se você combinou com ele, não tem conversa. Ele nunca não vai fazer birra, não vai achar ruim. Você fala assim, Gael, nós vamos embora daqui a 10 minutos. Está combinado, está combinado. Mas você também tem que cumprir com o que você combinou. Né? E eu acho que é justo. Sim. E ele cobra. Né? Então, isso ele me ensinou muito também, para a gente não perder essa questão de... Na vida profissional também, né? A gente combina com o cliente, tem que cumprir, né? O que você combinou tem que ser feito. Então, ele está me dando exemplos também de que um garoto, né, de 7 anos, que cumpre com o combinado, cumpre com o que faz, ele aceita as coisas para o bem, né? Tudo que você diz que é para o bem, ele aceita. Né? Então, por exemplo, agora ele está usando aparelho. Né? Qual criança que gosta de usar aparelho? Né? Normalmente é um trauma, né? Exato. Você chega para ele e fala, Gael, está na hora de você usar o aparelho. Ele pega e põe. Porque ele sabe que a mãe, né, e o pai explicaram para ele por quê. Né? E ele falou, tá bom, se é para a minha saúde, se é para o meu coisa, eu topo. Né? Então, é isso que ele ensina. Vamos cumprir com o que é combinado.
Então, a gente tem que pensar muito também quando vai prometer alguma coisa, né? Eu, como sou Essa riqueza da intergeracionalidade que o Rafa estava falando, tem muitos estudiosos já que falam o benefício para ambas as pontas. Sem dúvida alguma. As pontas, desculpa. Ambas as pontas se beneficiam, porque a gente acha que não, mas o cérebro é diferente, o corpo é diferente, o modo de pensar é diferente. Essa lógica que a gente acha, é lógico, né? Tem que pôr o aparelho porque vai ficar com o dente. Numa outra ponta, numa outra faixa etária, o entendimento tem que ser todo complexo. Né? Então, essa riqueza das pontas, quando a gente se refere a alguns estudos, por exemplo, que a gente consegue aproximar as pontas, né? Os 7 aos 70, e a família é o melhor lugar para isso, mas nem todo mundo tem o privilégio de ter uma família, né? Ou um neto, ou né? A vida não trouxe esse cenário de você ter a oportunidade disso dentro da família. Então, os especialistas recomendam que você faça isso fora de casa, fora da família, inclusive, porque esse convívio traz uma riqueza... Exato. Absurda mesmo, né? Para as duas pontas. Inclusive, eu acho o seguinte, né? Que a família também ela é criada, né? Sim. Ou seja, a gente também trabalhou muito, todo mundo, né? Do nosso... De trabalhar junto para que a família fosse o que ela é hoje. Né? Porque você falou a verdade. Tá? Também tem muitas famílias que existem, mas elas não se conectam, né? A nossa não, graças a Deus. Eu acho que a gente trabalhou legal. E a gente também teve a resposta, né, da minha filha, da minha enteada, do meu genro, do meu neto, da minha esposa. Todo mundo trabalhando sempre na mesma sintonia. Né? E sabe, isso ajudou muito. Um adendo nesse ponto que eu acho, estava refletindo aqui, né? Porque assim, hoje, e isso é muito interessante, porque se a gente for pensar hoje, os jovens, de uma forma geral, vamos dizer, talvez nem jovens, todo mundo, a gente está muito atrelado, às vezes, às mídias sociais e os tais dos algoritmos, né? Eles sempre tendem a mandar o mesmo tipo de conteúdo que você vicia. Ou seja, você, às vezes, perde essa possibilidade de aprendizado com pessoas de outros né, extremos. Então, assim, você ter essa possibilidade é muito legal. Sim. E, com certeza, enriquece muito os dois lados. Eu acho que, ainda bem que... a minha filha e o meu genro cuidam bem dessa parte do meu neto, né? Que ele está exposto a essa questão, né? Da mídia, exposto a um celular e tudo isso. Então, existe, como eu falei antes, o combinado, né? Então, eles combinaram que horas que pode usar tal coisa, que horas pode fazer tal coisa, né? Então, não vai ficar sem jogar um videogame, mas tem um horário, tem um porquê, tem que jogar o vídeo que seja condizente com a idade dele, né? Então, são coisas que são bem organizadas, né? Então, o avô aqui não pode sair fora do script, por isso que eu nem tenho videogame em casa para evitar problema, porque sabe como é que é avô, né? Avô, faça... Avô sim, tem que ser. E eu já levei muita bronca. E agora sim, imagina de quem dá ou não, né? Sei. Eu já levei muita bronca, principalmente com a questão do Lego, sabe? Porque o Gael sempre amou Lego, né? E eu também acho muito legal. E aí, acho que eu extrapolava um pouco. E aí eu levei umas broncas da minha filha. Então agora tem que ser comedido. Combinado. Combinado. Agora é combinado com a minha filha. Isso, pensando aqui um pouco saindo um pouco da caixa da socialização, da família, né? Que eu acho que é um dos pilares super importantes para essa longevidade ativa, e indo um pouco para o profissional agora, que também é um outro pilar, que não precisa ser o profissional, mas eu digo o campo dos sonhos, do executor, das realizações, né? E aí eu queria explorar um pouco isso também, porque é o outro pilar que a gente também... E não somos nós aqui especialistas em envelhecer, mas que estamos dizendo, são os estudos que a gente já vê. Quem tem um sonho à vista, né? E assim, um desejo de mudar o mundo para melhor, e eu acho que a sua veia profissional tem um sonho audacioso. Eu queria que você contasse um pouco para a gente desse... Bom, você falou realmente no meu segundo, no segundo ponto da minha vida, né? Que é vamos dizer assim, o meu objetivo fora da família é profissional, né?
Eu sempre fui uma pessoa muito dedicada na questão profissional. Comecei a trabalhar em 1976. Iniciando, ainda estava na faculdade. E aí eu sou médico frustrado. Isso eu não contei para muita gente, não. Sabia. Porque toda a minha família, né? Eu tinha ele já é falecido, meu tio, irmão da minha mãe, é um médico muito famoso em São José dos Campos, onde meu avô também foi médico. Então eu tinha e o meu irmão do meu pai também é médico. Meu pai era engenheiro, né? Ele já é falecido. Mas eu tinha muito médico na minha cabeça, né? E eu tinha uma admiração muito grande. E eu queria ser médico. Mas eu acabei não sendo médico. Então fui fazer engenharia química. Mas eu pensava em usar engenharia química para a área médica, né? Tipo fazer como a química poderia ajudar a medicina. Isso foi em 1972, antes de entrar na faculdade, né? Aí fiz engenharia química na Universidade Mackenzie. Aí esse ímpeto começou a diminuir um pouco, porque eu fui trabalhar na política estudantil numa época pesada. E aí eu fui, desde o primeiro ano da faculdade até o último ano, eu trabalhei muito na área política estudantil, né? E cheguei a ser o presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Mackenzie, sendo presidente de aproximadamente 45 mil alunos, né? Numa época bastante complicada, né? Sim. E eu tive que ter contato com todos os lados, né? E o meu objetivo na época era poder ter eleição direta para os estudantes, né? Não tinha chegado ainda no presidente como eleição direta, mas a gente queria ter uma eleição direta dentro da universidade. E a gente teve que falar com o presidente do Brasil na época, com o ministro da Educação, que era o Jabras Passarinho, com o comandante do 2º Exército, enfim, tivemos que trabalhar bastante para poder chegar a um consenso, né? E aí depois, no último ano da faculdade, eu tive o prazer de, junto com um colega da classe, que é o Luiz Degani, que foi meu primeiro chefe, vamos chamar assim, me convidou para trabalhar na empresa da família dele, e eu fui trabalhar, e foi aí que eu comecei a ver a questão da água. Bom, aí eu falei isso justamente para responder a sua pergunta. Eu falei, o meu legado é água. Eu trabalhei e trabalho até hoje com água, né? Então eu comecei em 1977 trabalhando na Degani. Depois de um ano eu mudei de empresa, fui trabalhar numa empresa chamada Nau, que hoje é uma empresa que foi comprada pela Ecolab. Fiquei lá 31 anos, água para tudo que é lado que você possa imaginar. Eu entrei e fiz a minha empresa, a Cetri, em 2008, água. E depois, em 2016, fui trabalhar numa outra empresa também falando sobre água. E em novembro do ano passado, retornei para a Cetri falando de água. E o meu conceito é o seguinte, água ela tem que ser cuidada para a questão de saúde pública. Esse é meu objetivo. Em 1999, eu aprendi que tinham muitas coisas na água que traziam problemas à saúde pública. Porque a gente só pensava, na época, que era beber uma água ruim ia fazer mal. Era um problema digestivo, intestinal, né? Coisa desse tipo. Mas aí eu descobri, através de uma pessoa na época da Nau, que era o CEO da empresa, ele olhou para mim e falou, você não entende nada de água, você vai lá para a Inglaterra fazer um curso, porque você vai aprender de uma bactéria chamada Legionella. Então vai lá e vai aprender o que a água pode fazer no ser humano. Então a partir daí eu comecei a aprender mais sobre os riscos que as pessoas têm com a questão da saúde pública, bebendo água, ou seja, da ingestão, aspirando partículas da água, que pode dar pneumonia, depois eu posso falar um pouco. A questão de contato com a água, que a água, por exemplo, você toma banho, piscina, né? Isso também pode trazer uma série de problemas de saúde.
E a água também como matéria-prima para a indústria de alimentos, indústria de bebidas, indústria farmacêutica e outras, né? O uso da água, mas não voltado para questões, naquele momento, hídrica, né? O problema de falta d'água, não. A água e saúde das pessoas. Esse era o meu... E continua sendo. E pensa nesse paralelo, né? A gente está falando de um segundo propósito, né? Porque é um impacto muito além do que... Né, você trabalhar e tratar e falar de água, a água é, né, uma das principais questões. Eu costumo brincar, inclusive, lá no, né, com os meus pacientes lá, enfim, de tome água todo dia, toma água, todo dia. Todo dia, né? A gente manda no grupo lá. A médica que primeira é a água. E a gente não para, às vezes, para, né, realmente se atentar. Cuidado deveria. Com qual água. Exato. A gente só fala, bebe água. Mas que já é o primeiro passo, né? Já é difícil, às vezes, as pessoas se hidratarem. E depois se hidratar dessa forma. Mas o que eu queria dizer aqui é que é um segundo propósito, né? Na minha percepção. Sim. Porque a gente tem um primeiro propósito gerado há 7 anos atrás. Um propósito pessoal, um propósito familiar. Porque na hora você me perguntou qual era a minha motivação do momento. Né? Exato. Isso aí. E esse daqui é um outro, porque assim, eu acho que é isso, né, Vância? É trabalhar com uma possibilidade de você gerar um impacto a mais. O Ikigai é um pouco isso, né? Ikigai, para quem não nos acompanha e não sabe, é de certa forma, uma forma de você construir o seu propósito. Depois... Quem quiser interesse, dá uma olhadinha. Ikigai. E fala o Ikigai um pouco sobre isso, né? O que você gosta de fazer, o que você é remunerado para fazer, o que você faz bem e o que você impacta na sociedade. Vida dos outros. Na vida dos outros. Então, acho que é tudo a ver, né? Mas, só te interrompendo, só porque você falou do sonho ali do adolescente, entrando na fase adulta de vida... que seria, então vou fazer engenharia química, mas vou tocar a saúde das pessoas. E no final foi isso, né? É isso aí. No final está sendo isso. Mais médico que muito médico. Na verdade, eu diria o seguinte para você, Vanessa. Eu tenho muito orgulho de pensar assim, porque muita gente não pensa na água como um problema de saúde pública, né? E tomar cuidado, né? E todo mundo acha que a água você pode beber, não tem problema. Mas eu estudei tanto que se eu ficar contando para as pessoas o que eu sei sobre a questão da água, o rapaz ali não vai mais tomar banho, né? Porque a água é um problema. Só vai tomar cerveja. Porque a cerveja passa por um processo que elimina uma série de problemas, né? Mas a água realmente é um grande problema. É a salvação do mundo, né? A salvação das pessoas. Nós somos água, né? É o diferencial do planeta, inclusive. Exato. Né? Tanto que, para sair daqui, tem que achar um lugar que tem água, né? Não tem jeito. Então, mas a água tem que tomar muito cuidado. Eu entendo, nós temos aqui nesse país, né, no Brasil, muita gente que não tem saneamento básico. Né? Então, aí começa o que eu chamo de doença básica. Tá? Essa eu não consigo ajudar. Porque essa é só o governo que vai conseguir ajudar. Né? É dinheiro, é investindo, fazendo coisa séria. Né? Não fazendo uma estação de tratamento e metade do dinheiro levam embora. Né? Então, por isso que eu tenho um grande orgulho de ser muito amigo do pessoal do Trata Brasil. Né? Quem quiser conhecer um pouco, é só entrar no site da Trata Brasil, que ela conta tudo sobre a falta de saneamento básico. Né? Então, é um problema de saúde pública assim, mais rasteiro, vamos chamar assim, que a gente pode fazer. E eu, infelizmente, não consigo mexer nessa parte. Né? A gente dá palestra, a gente pode ajudar, a gente dá dica, por exemplo, para a área indígena, porque é um parênteses, né? Eu, quando estava na faculdade, na época tinha um projeto chamado Projeto Rondon. Sim, não sei se vocês ouviram muitos falar, médicos, né? eu não cheguei aí, mas muitos médicos da faculdade iam, né? De várias faculdades. Coisa que hoje não existe, né? Então, a gente era estudante, a gente pegava um avião da FAB, um DC-3, que não tinha nem cadeira, e eu fui, como Mackenzie, a gente tinha um polo é modo de dizer, né? Mas uma cidade chamada Irecê, na Bahia.
Mas quando a gente ia, Irecê era Irecê. Hoje Irecê é uma cidade grande, uma das maiores produtoras de feijão do Brasil. E fomos nós que colocamos e plantamos o primeiro grãozinho de feijão lá, né? E com irrigação e tudo isso. E outra coisa também que eu fiz, eu dei aula para Mobral. Hoje não existe a palavra Mobral, mas Mobral era alfabetização de adultos. E a gente dava aula para adultos no Mackenzie à noite, né? Então, tudo isso, né, conectado, a gente começou a pensar muito na questão da saúde. Social. Mas a água precisa ser muito estudada, principalmente em lugares onde a gente tem já o saneamento básico, como onde nós estamos, né? E todo mundo acha que com isso é suficiente. É suficiente para hidratação, mas a gente corre muito risco, então precisa tomar muito cuidado e a gente precisa saber um pouco mais, né? Vou dar um exemplo bem bobinho. Muita gente tem problema quando tem problema muito seco, o ar está muito seco, todo mundo gosta de usar um umidificador, né? Então, o que as pessoas fazem com a maior inocência? Porque você entra numa farmácia, quando o tempo está muito seco, você vê lá o aparelhinho, né? Estão fazendo propaganda para vender, né? E como é que você faz? Você pega a água, põe no aparelhinho, liga na tomada e acabou, né? Pessoal, não façam isso. Isso é um perigo. Porque aquela água que você pôs lá dentro é potável, é para beber, mas não para respirar. Tá? Porque respirar é outra coisa. Você respirar partículas de água, aquela água pode ter contaminantes que para o intestino, para o estômago, para o seu aparelho digestivo, não faz mal nenhum. Porque passa pelo estômago e lá tem ácido. E mata certas bactérias. Agora, quando você respira, o nariz não tem ácido. E o pulmão também não. Então, essa bactéria vai entrar, mas está na água, partícula bem pequena. Você respira e vai para o pulmão e pode dar pneumonia e pode dar uma gripe muito forte, que pessoas confundem, que chama-se febre pontíaca, ou Pontiac, que é uma mini pneumonia. E a legionelose é uma pneumonia. Então, o que você tem que fazer para esse caso, da umidificador, pega a água, ferve, aí você mata todo mundo, né, as bactérias, esfria, né, isso é muito importante, e aí põe no seu aparelho. Lembrando que todo aparelho, depois que você usar, você tem que limpar e higienizar. Porque se ficar um restinho da água, vai criar... Proliferar fungo. Aí é outro problema, né? Então, isso foi só uma dica. Fica a dica, né? Importantíssimo. É importantíssimo, porque... Sabe o que acontece? Todos que têm filhos, netos, isso é muito comum. Sim. Muito comum. Principalmente, nós estamos falando de gente de idade, né? O neto é só alegria. Agora nós estamos falando de gente com mais idade. E pessoa com mais idade, acima de 50 anos, para a nossa área de pneumonia através da legionela, é 50 anos, não é 70. Que já começa a ter um risco muito maior. Muitas pessoas dessa idade usam o umidificador. Né? E esse é um risco, porque se acontecer, você pode levar uma pessoa a óbito com o umidificador. E a pessoa pode estar bem de saúde. Pode estar trabalhando, pode estar tudo certo. Mas colocou uma coisa errada ali, pode trazer um problema. Né? Você estava falando alguns números sobre a mortalidade referente à pneumonia é muito grande, né? Eu não tinha noção disso. Na verdade, a gente tem um cálculo, é estatístico, tá? É mais ou menos 5 mil pessoas que vão a óbito por ano no Brasil. Lembrando que a legionela, que é essa bactéria que traz a pneumonia, ela só gosta de água que tenha saneamento básico. Então, como é que a gente chega nesse número? Você sabe o número total de pessoas que tiveram pneumonia, né, através do SUS, quanto foram a óbito no Brasil inteiro. Sim. Aí a gente tira as regiões onde não tem saneamento básico, né? Porque é gozado que onde não tem saneamento básico tem menos gente com problema de pneumonia. Tem outros problemas. Tem outros problemas. Das gastroenterocolites. Exatamente. Então, o número de pessoas onde não tem saneamento básico ter problema de pneumonia é menor do que no ambiente onde tem saneamento básico. Então, quando a gente faz essa correlação e sabe qual é o percentual no mundo inteiro de pneumonia, saneamento, número de casos reais de legionelose, a gente chega aproximadamente no número de 5 mil pessoas. Tanto que antes da Covid, para nós era maior problema. Mas
óbvio que o governo, o Ministério da Saúde, não pode incluir isso no contexto todo, porque ele não tem mecanismos para controlar, porque cada um pode pegar o efeito da legionela tomando banho na sua casa. Como é que é muito complexo, é bem complexo. Então, e outro, né? Quando veio o Covid, né, o vírus é primo da legionela. A legionela também não conhecia ele, né? Mas ele é um vírus que dá a mesma coisa, pneumonia. E a legionela é uma bactéria da pneumonia. A diferença é que o Covid, por ser vírus, é vacina. E o pior é que transmite de pessoa para pessoa. A legionela já não transmite de pessoa para pessoa. Tá? E é uma bactéria e tem antibiótico. O problema da área médica é que ninguém analisa o paciente quando ele chega no hospital ou num lugar médico, né? E o teste da legionela é simples. A gente trouxe para o Brasil, na época fui eu que trouxe, uma análise de urina, que é rápida, né? 5 minutos você obtém, que é como o teste de gravidez, né? Que detecta a bactéria complicada, porque ela tem 62 tipos, mas tem uma que é fatal, né? E o de sangue, mas o de urina é rápido. Né? E se você detecta rápido, você dá o antibiótico correto, a chance de sobrevivência é muito grande. Interessante isso. Porque a gente agora, com a questão da escassez da água, a gente vai ter cada vez mais, não sei se eu vou falar certo, mas água reciclada ou reutilizada, eu não sei, cada um fala de um jeito, né? Mas a gente vai ter cada vez mais contato com águas que já foram esgoto e já, né, viraram água de beber, não é isso? Vai cada vez aumentando mais também? Na verdade é assim, nós não temos saída. Né? O Brasil é um dos países onde tem maior volume de água doce, né? Mas, infelizmente, o grande volume não está onde está a população. Nós temos água lá no Amazonas, mas a população está aqui. Em São Paulo. Em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas, né? E a agricultura está no meio do país, onde não tem muita água. Então, não tem jeito. Nós vamos ter que beber água reciclada. Eu não gosto de falar reuso, porque parece que reuso é uma coisa feia, né? E também não gosto de falar esgoto, né? Eu falo que é água cinzas ou coisa que valha, né? Porque quando vou falar esgoto, porque todo mundo conhece como esgoto, né? O esgoto, a gente tem um asco, né, sobre isso. Então a gente pensa bem o seguinte: tudo bem, é uma coisa complicada, mas existe tecnologia hoje disponível de você pegar o esgoto, tratar com tecnologia e transformar isso em água boa. E essa água boa, se você falar que é uma água que veio do esgoto, ninguém quer beber. Mas se você falar que é uma água reciclada, as pessoas já começam a ter outra visão. E quando ela começar a ficar sem água para beber, ela vai adorar. Então a gente está fazendo uma campanha muito grande que não falar de reuso e sem água reciclada. Aqui em São Paulo tem uma estação de tratamento que ainda não é para água potável. Mas existe um polo petroquímico aqui em São Paulo, que é o Polo Petroquímico de São Paulo, que não ia ter água para funcionar. E você imagina, milhares de empregos, um problema astronômico, né? Porque a água, a prioridade da água potável é para quê? É para o ser humano, para a gente beber, né? Mas não para movimentar uma fábrica. Então, a prioridade, quando você tem 10 litros de água, você tem para quem que você vai dar esses 10 litros? Para a pessoa beber, e não para uma fábrica. Então, para o polo petroquímico não parar, tinha que ter uma água reciclada. Então, existe uma estação que chama Aquapolo, do meu grande amigo Márcio, né, que é o CEO da Aquapolo, onde ele pega o esgoto da Sabesp, a estação fica do lado, pega como matéria-prima todo o esgoto, já é tratado, tá? Não é esgoto puro. A Sabesp trata o esgoto e, em vez de jogar aquilo no rio, que já é tratado, deixar bem claro, ele entra numa outra estação que faz o polimento e entrega para o polo petroquímico a 18 quilômetros de distância uma água que possa movimentar todo o polo petroquímico, e é assim que funciona. Então, a gente já tem isso. E eu diria para você, eu não tenho medo de beber a água produzida pela Aquapolo.
Não tem, porque eu sei a tecnologia que está sendo usada. E quem sabe um dia a gente monte lá um piloto de uma fabriquinha de cerveja, aí todo mundo vai querer beber. Porque já existe no mundo uma marca de cerveja que é feita com água reciclada. Olha só. Não tem outro jeito. Sim. Tem uma fábrica de cerveja que ela ia fazer uma fábrica num lugar, quando ela avaliou, não ia ter água para ela sobreviver para os próximos 30 anos. Ela teve que sair do local porque ela ia pegar a água da população, né? E o estresse era muito grande. Ela teve que mudar, comprar outro terreno e agora está terminando uma fábrica num lugar onde ela tem capacidade de água. Mas hoje em dia, a maior parte das empresas fazem a reciclagem da água, não para potável, mas para outros fins, né? Irrigação, lavar piso, para o toalete, né? Para o vaso sanitário. 100% das empresas, e enfim, vão... se não fizer, impacta isso. Se não fizer, não vai ter água. Empresas, inclusive, de tecnologia, que consomem muita água também, né? Porque é assim, né? Se você não fizer, se você não pensar nisso, você não vai... Eu estou falando isso por um problema daqui a 40 anos, 50 anos, né? Eu continuo trabalhando firme nesse propósito porque eu quero que o Gael tome água, né? Que ele tenha água para sobreviver, né? Então, o meu incentivo também de falar isso toda hora onde eu vou, exatamente para que as pessoas, né? Porque não vai faltar água para a gente. Pode faltar um dia, pode ter um racionamento, como teve já aqui em São Paulo, né? Que foi complicado. Super. Muito complicado. E hoje a gente não percebe, porque a própria Sabesp, eu não estou falando bem da Sabesp, eu estou falando que eles tiveram em função do problema, eles tiveram uma visão. Então, um amigo meu que é diretor dessa área da Sabesp, dos mananciais, das bacias, hoje eles têm todas elas interligadas, com bombas, com uma série de coisas. Então, a gente não percebe, mas às vezes uma área está baixando água e aí vem água do outro lado. Hoje a gente tem essa interligação na cidade de São Paulo, antes a gente não tinha. Legal. Então hoje o risco é menor. Né? Então... E disso tudo, assim, você acha que a gente consegue então... Porque assim, a gente está, né, entrando num tópico até de sustentabilidade também no final das contas, que a gente consegue até fazer um paralelo com longevidade, né? Acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra. E eu entendo que a sustentabilidade é muito da sua paixão, né? O que... te guia, né, pelo que eu estou entendendo. E só para fazer até um parênteses, eu queria... Você estava comentando com a gente, né, Marcos? Eu acho que um tema muito bacana de tudo isso que você falou, apesar de água, você já comentar, permear, vamos dizer assim, grande parte da sua carreira profissional, houveram momentos de transição de carreira, né? E eu acho que isso é um ponto também muito legal. Aí se você pudesse explicar um pouquinho como é que foi. Às vezes tem pessoas aí que vão ter... né? Em alguns momentos de se reinventar. 50, depois aos 70. Então, bom, esse é um tema que muita gente me pergunta, né? Porque muita gente que já conhece um pouco a minha vida, né? Ela está muito aberta no LinkedIn, né? Porque eu uso muito o LinkedIn. Mas foi assim, eu trabalhei numa empresa durante 31 anos, que é a Nanalco, e foi uma escola, né? Sempre falo bem deles, mesmo tendo saído da Nalco, por questões naturais, né? Eu não achava. Ciclos, né? eu achava que eu ia morrer trabalhando na Nalco, porque você imagina, eu entrei em 1978 lá, não tinha nada, era uma empresa pequena aqui no Brasil, uma empresa internacional, mas era muito pequena no Brasil. E a gente fez essa empresa crescer, né? E a gente viu tudo, né? Uma curiosidade, ontem eu fui convidado para ir ontem no Centro de Pesquisas, lá em Campinas, da Nalco Ecolab. E foi muito gostoso, né? Porque você imagina, você sentar num lugar que na minha época, em 2000, quando eu saí, antes de eu sair, em 2008, eu fui um dos que promoveram a criação desse centro. Mas eu não vi nem acontecer nada, né? E aí, quando eu fui lá ontem, quando você chega, você olha, você fala, meu... Porque eles fizeram uma coisa bacana, né? Tem a história, né? Alguns produtos, nome de produto, equipamento. Muito bonito o negócio, né? Aí você fala, pô, isso aqui
trabalhei nisso aqui. Isso aqui existe Tem um tijolo meu aqui. Isso aqui existe porque eu estava junto. Caramba, esse equipamento, o primeiro instalado fora dos Estados Unidos, fomos nós que instalamos. É isso aqui. Enfim, foi um presente que me deram. Eu achei muito bacana do Ricardo Maciel, que foi meu funcionário na época, e teve essa brilhante ideia de me convidar para conhecer. Ontem foi um dia muito bonito para mim, muito bacana. Bom, então eu saí quando a Nalco, por questões da época, teve que me dispensar. Você imagina, né? Eu tinha aquele pensamento que eu ia morrer lá dentro, que eu ia me aposentar, ninguém ia me tirar, porque a produção era perfeita, a gente trabalhava super bem, o crescimento, tudo maravilhoso. Mas a gente, né? Para todas as empresas, por melhor que ela seja, você é um número, você é uma pessoa. Tem hora que você é importante e outra hora não, por uma série de razões, Sim. né? Mas eu não acreditava nisso, eu achava que eu ia ser eterno. Bom, saí. Cara, por pouco eu não tenho um infarto, não morro, porque eu falei, tirar o chão, tirar o ar, tirar a água, tirar tudo de mim. Né? Minha filha estudando, enteada estudando, a gente tinha uma vida boa, né? Uma vida normal, né? Mas era uma vida boa, a gente podia pagar o estudo para a filha, né? Enfim. Eu falei, e agora como é que eu faço? A minha sorte também foi que a minha esposa Vera, quando eu cheguei em casa e falei, fui despedido, ela falou, não se preocupe que você vai dar a volta. Relaxa que... Foi bom porque, você imagina, eu podia ter chego lá e ela falado, quem vai pagar o cartão de crédito, quem vai pagar o boleto? Não, ela não pensou nisso, ela só falou, não, tranquilo, não se preocupe. Ela ainda disse o seguinte, você vai ver que existe vida fora da empresa que você trabalhava. E eu quase mandei ela para aquele lugar, né? Porque eu falei, como que pode alguém pensar uma coisa dessa? Bom, resumindo a história, para não me alongar, uma hora eu parei, foi num sábado, fui para o terraço do meu apartamento, peguei um caderno e comecei a escrever o que eu gostava. E daí saiu a empresa Cetri, que eu fundei em 2008, onde o S é sustentabilidade, E é energia, T é treinamento, R é o Risk Assessment por questão da legionela, e I é informação em homenagem à minha filha, porque ela ela é produtora, fazer propaganda aqui, ela é produtora, trabalhou nesse assunto, que é informação, né? Então o I foi em homenagem a ela. Então eu tenho a Cetri, consultoria em sustentabilidade, que eu criei em 2008. Né? Mas, com qual idade, mais ou menos? 52, né? 50 e poucos anos. Né? 52, 53. Foi um momento muito complicado, porque com 52, naquela época, em 2008, era a crise financeira. Né? Se você lembra, o problema aquele nos Estados Unidos, dos bancos e tal. E eu falei, cara, ninguém vai me dar emprego, porque eu tenho 52 anos. Eu não quero trabalhar em nenhum concorrente, porque eu não quero mais vender produto químico, fazer esse tipo de coisa, eu quero fazer outra coisa. Então eu tive a ideia realmente de fazer outra coisa, mas foi isso que me deu a coragem de fazer outra coisa. Eu fiquei com vergonha de chegar para minha filha ou para minha mulher e dizer, sabe? Eu falei, não posso fazer isso. Eu já chorei. Eu chorei. Estou dizendo para vocês que eu chorei muito. E tá tudo bem. Eu falei, bom, tenho que, né? O luto, né? Vamos chamar assim, né? E aí, quando eu falei, não, com 52 anos. Porque o que me deu o gatilho nessa época foi que meu pai parou de trabalhar muito cedo por conta dele. Ele que quis. Ele não foi mandado embora. Simplesmente ele falou, não vou trabalhar mais. E eu fiquei com isso engasgado. Sempre adorei meu pai, adoro até hoje. Ele é falecido, mas adoro ele. Sempre, inclusive, ele fez aniversário essa semana. E ele parou de trabalhar para cuidar do neto dele, que é o meu sócio atual, né? Que é filho da minha irmã. Olha como é que são as coisas. E, na época, eu falei, meu pai é muito novo para parar de trabalhar. Trabalhasse meio período, sei lá, fazer... Mas ele parou de trabalhar. O que esse cara vai... Inteligente, um engenheiro top. Como pode isso? Eu nunca vou fazer o que ele fez. Então, esse foi o gatilho com 52. Eu falei, eu não vou ser meu pai. Eu
não vou fazer com a minha filha me olhe. Falei, como? Você está bem aí de saúde, tá, vai ficar aí parado? Então foi isso que me motivou. Sensacional. Esse foi o clique, né? Já estava lá dentro de você. Exato. Essa decisão. Eu falei, não, isso eu não vou fazer, né? E aí me deu esse clique aos 52, né? 52? Por aí. Bom, aí fiquei na CETRI, em 2008 começamos, né? E aí foi um grande sucesso. Em 2016 eu tive uma outra mudança. Aí me convidaram para trabalhar numa outra empresa, porque queriam comprar a minha empresa, não quis vender, aí me contrataram. Aí fiquei lá 8 anos. E também fui mandado embora agora em novembro do ano passado, com 72 anos e meio, né? E eu fiquei também muito bravo, mas eu não chorei. Né? Você já tinha o plano B consolidado. Isso, exatamente. Então, porque eu não vendi a CETRI, porque eu falei para mim mesmo, eu nunca vou vender a CETRI. A CETRI é minha, da minha família, da minha filha, né? Não, eu não vou vender nunca. Esse é meu plano B para sempre. Pode ser o B, pode ser o A, né? Sim. B então ela foi A igual B, né? Isso. E vai ser sempre isso. Então essa empresa, a CETRI, para mim é o meu plano B sempre. Que a partir de novembro do ano passado virou plano A, né? Então eu não chorei porque eu fui mandado embora. Eu fiquei bravo. Eu tive o direito de ficar bravo. Claro. Porque eu acho que não foi justo. Mas tudo bem, isso não é problema meu, né? Eu não posso ficar julgando ninguém, né? Tive que aceitar. Então aceitei e falei, bom, vou voltar para o meu plano B, que virou o A. E meu sobrinho, que também trabalhou comigo nessa mesma empresa, ele já tinha saído antes. Então eu voltei a trabalhar com o meu sobrinho, que é meu sócio. Ou seja, em nenhum momento aqui você vê que teve um pensamento de parar também. Não. Zero. Não. Né? E eu novamente. Te digo, não vou parar, não. E aí, inclusive, foi gozado, porque quando eu abri a CETRI, eu convidei o meu sobrinho para ser meu sócio, trouxe ele de fora para dentro. E agora ele já estava comandando a empresa sozinho. E estava indo, né? Só que agora eu voltei. Mas eu me senti muito intruso, né? Porque ele já estava admitindo. Aí, mas eu cheguei para ele e falei, olha, eu preciso voltar a trabalhar, porque eu preciso ganhar, preciso trabalhar. Tá? Só que é o seguinte, não mude nada do que você está fazendo. Que agora você assumiu toda a parte administrativa, você é o responsável. Agora eu estou aqui, eu estou aqui para te ajudar. Antes eu estou aqui, né? Você agora me controla. Porque eu antes que fazia a nota fiscal, eu que fazia tudo. Agora você... Perfeito. Então está indo bem. Né? Inclusive ele está em Bangkok nesse momento, na Tailândia, trabalhando pela CETRI. A CETRI tem negócios na Tailândia também, né? Ou seja, a gente hoje a CETRI está em vários lugares, está em hospitais, né? Consultoria em hospitais. A gente faz consultoria de avaliação de risco da bactéria Legionella em qualquer país do mundo. A gente tem condições de fazer. Olha, sensacional. Né? Aqui, a gente tem clientes corporativos em toda a América Latina, incluindo Cuba, né? Porque Cuba tem fábrica, tem gente, tem saúde, tem uma série de coisas, né? E a gente vai, onde nos chamarem a gente vai. A gente já fez trabalho, a CETRI já fez trabalho, agora está fazendo na Tailândia, em 4 fábricas, a gente já fez trabalho em Portugal, já teve fábrica na Espanha, nos Estados Unidos, em toda a América Latina, incluindo Cuba. Porque muita gente fala, porque eu trabalho em uma empresa americana, não pode trabalhar. Mas nós não somos americanos, então a gente trabalhou também. Chamar. Não tem problema nenhum. Mesmo porque deve ter pouquíssimos especialistas no mundo. Não tem, né? Tem uma boa área médica, mas não tem especialista em água. E lá um problema é que não tem nada. Então você imagina que eles tratam água mal e porcamente, né? Então a gente teve que ajudar muito. Não tem produto químico para... Como aqui a gente tem equipamento com facilidade. Lá é muito difícil. Só mesmo os hotéis europeus, né, que têm condições de... Só tem o hotel europeu ou local, né? Mas é muito complicado. Então, agora, essa minha saída, né, com 72 anos e meio, eu falei, mas não vão me derrubar, mas nem a pau. Né? Com meu neto aí... E vou puxar lá para ele que eu parei de trabalhar, que eu desisti. Pendurou a chuteira? De jeito nenhum.
Ao contrário, eu nunca trabalhei tanto como desde do dia 16 de novembro, hoje é dia... 30 de abril, 30, até eu ver. Até agora eu não parei de trabalhar. Nenhum minuto. E só parei nos fins de semana que o meu neto está comigo, em casa. Aí eu não trabalho. E é interessante, você está falando a jornada toda, eu estou aqui imaginando, porque a gente, tecnicamente, falando em relação à longevidade ativa, a gente tem a caixinha, como eu falei, da família, que dá todo, né, esse apoio para essa longevidade ativa, o propósito / sonho de ver esse planeta com uma água melhor, mas muito também de mão dadas ali com o profissional. Existe essa socialização, né? Tudo bem, de final de semana está ali no meio. Mas eu imagino que de segunda a sexta a quantidade de pessoas que você se relaciona profissionalmente, que viram amigos e viram pessoas que depois, né, parabéns e tal, e sai. Aí chegamos na terceira caixinha, que hoje todos os trabalhos sobre longevidade trazem, que é essa socialização. Como que é isso, assim, na sua vida? Bom, eu estava trabalhando na empresa que eu saquei, a última, né? E eu estava lá na época da pandemia. E eu sou uma pessoa muito agitada, né? Eu viajei a minha vida inteira, né? Minha filha sabe disso, porque... Quantas vezes eu não fiquei sem vê-la porque eu estava viajando, né? Eu viajei muito. E antes da pandemia eu também já estava nessa empresa e também estava viajando bastante. Mas quando chegou a pandemia, tanto que eu acho que a minha filha também estava de férias, ela chegou no dia 16 de março, dia 15, ela faz dia 17 de março o aniversário. Foi exatamente, eu acho que 48 horas depois, parou tudo. E eu estava nos Estados Unidos, eu cheguei dia 12, 13 de março também, né? Então foi um choque muito grande. Então o que aconteceu? Isso é o meu geriatra, meu médico, que está falando o que aconteceu comigo. Porque eu tive muita ansiedade, eu tive... já vou lembrar, tá? Às vezes a idade também a gente faz esquecer. Mas pânico, né? Não era bem pânico, era... Como é que é? Parecido, ali. Tá. Primo. Tá. Não. Bom, eu vou lembrar. Tá. Estou tomando um remédio para isso. Tá bom? Bom, você e a torcida do Corinthians tiveram alguma questão de saúde mental, Isso. né? Aí o que aconteceu? A definição que fizeram para mim foi o seguinte. E como eu era muito agitado, a minha mente continuou agitada, andando, e o meu corpo parou. Aí eu tive exatamente um baque muito forte. E aí eu fiquei com um problema... Só tinha pensamento ruim, enfim. Aí quando acabou a pandemia, eu voltei já ao normal. Então, respondendo a sua pergunta, quando eu estava trabalhando na empresa, como CLT, né, como empregado, eu me socializava muito pouco. Por quê? Porque o trabalho era totalmente diferente do que eu faço hoje. Era muito burocrático. Então, eu não precisava fazer muito isso. Eu podia fazer por telefone, pelo Teams, enfim, pela essa parte toda que a gente aprendeu. Eu não tinha uma atividade muito criativa, era muito padronizado, né? Era isso, né? Quando eu saí em novembro, mudou tudo, porque eu que mando no meu tempo, eu não tenho chefe, eu faço o que eu quero, eu busco quem eu quero, eu adoro conversar, adoro estar com as pessoas, adoro ajudar, adoro fazer tudo, né? Então, eu melhorei muito. Então, o que eu tive já está diminuindo praticamente. Eu acho que daqui a pouco nem mais metade daquele remédio eu tomo mais. Porque eu não tomo praticamente remédio nenhum. Né? Então, eu estou com uma vida nova. Estou com uma expectativa melhor. Só tem um problema. Eu sou muito ansioso. Eu sei que vai dar certo, eu sei que tudo vai dar certo, porque quando a gente faz as coisas honestamente, faz com propósito, tudo certo, vai dar certo. Né? Só que eu fiquei na CETRI, eu não sabia quanto eu ia receber por mês, né? Depende do negócio. Aí trabalhei 8 anos de novo como CLT, sabia que todo dia 2 estava lá a grana. Né? Então você relaxa.
Infelizmente, você relaxa totalmente. Você fica, tudo bem. Vai cair. Vai chover, não tem problema, eu recebo lá. Agora não. Se chover e um avião atrasar, eu acho que eu não vou receber. E outro, agora o cara chega para mim e fala assim, Marcos, perfeito, vamos fechar negócio, mas eu pago em 30 dias. E tem outro falando, 60, tá? Né? Como é que... Bom, enfim. São os percalços de todo mundo que trabalha por conta própria. Então, eu estou muito ansioso, ainda estou um pouco ansioso para saber o que vai acontecer amanhã. Eu sei que vai dar certo, mas ainda tenho aquela preocupação. Mas essa preocupação me anima mais ainda. Eu estou ficando cada vez mais animado. E aí, eu segui um pouco o conselho da minha filha e ela falou, por que você não vai numa nutricionista? Pode ser que tenha um balanço aí, matemático e tal. Aí eu fui, né? Na mesma deles, né? E acho que faz uns 20 dias que eu fui, tá? Foi recente, mas está nesse processo do meu reembalo, né? E aí a nutricionista falou, vamos fazer isso, toma... Porque ela perguntou, você toma café da manhã? Eu falei, não. Ela já fez assim, né? O que você almoça? Não, agora, hoje eu almoço direito, porque eu almoço em casa, está tudo certinho. O que você janta? Eu janto isso aqui, batata frita, chocolate, não sei o quê. E foi falando, né? Aí ela só se abaixava na cadeira ali. Não, ela ficou feliz, agora vou ter um cliente. Exato. Mas isso... Tem coisa para arrumar. Vou ter cliente aqui por um tempo. Aí ela me bota lá numa balança que eu nunca tinha visto. Né? Uma balança que você põe os pés, tem que tirar a meia e tal, põe o pé lá, segura o negócio lá, aí começa, sai um relatório. Sim. Aí quando ela mostrou o relatório, ela falou, aqui tá ruim, aqui tá ruim, aqui tá ruim, aqui tá ruim, tá ruim. Eu falei, caraca, eu tenho que tomar uma medida, porque eu não vou conseguir fazer o que eu quero se eu ficar doente. Né? Mas os meus exames de sangue estavam tudo bem, estava tudo certo. Era uma questão que eu também estava incomodado, porque eu falei, posso melhorar. Eu acho que tenho que melhorar. Essa caixinha, esse outro pilar da longevidade ativa, isso que a gente eu fiquei de recuperação, mas dá para melhorar. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a idade me ajudou também a entender que se eu quero ver meu neto crescer, né? E se eu quero fazer com que a água melhore, eu tenho que viver um pouco mais, mas com saúde, com disposição e tal. Então eu aceitei todas as recomendações. E faz exatamente... Se eu fui lá fazem 15 dias, que eu não me lembro, fazem 15 dias que eu não como um doce. Eu sou chocolatra. Tá? Eu não conseguia passar nenhum dia sem comer um tablete de chocolate inteiro. Mas não é chocolate muito caro, é chocolate vagabundo mesmo. Porque é aquele que né? Mas eu estou falando sério, é um... O hidrogenado, aquele da bolinha de futebol, na mordida. Exato. Da moedinha. Mas era chocolate inteiro às 6 horas da tarde, porque é o momento que eu tenho mais ansiedade. Interessante, eu passo o dia inteiro bem, às 6 horas da tarde é pontual. Eu começo a ficar mais ansioso. Aí eu pegava o chocolate, as porcarias, e amenizar. Mas também tem um outro detalhe. Fazem 7 anos e alguns meses que eu parei de fumar. Excelente. Tá? Por quê? Porque nasceu meu neto. Tá? Então, quando a minha filha falou, estou grávida, vai nascer, eu falei, então eu tenho que me preparar, porque o dia que ele nascer eu vou parar de fumar. Porque ele não vai me ver fumando. Ele não vai sentir o cheiro que ela sentiu. Né? Então, não vou fazer. Eu parei de fumar. Aí, quando eu parei de fumar... Descarregou no doce. Normal. Comia doce até não queria mais. Então, já fazem 15 dias que eu não ponho uma gota de açúcar nem no café. E café eu só tomo de manhã, porque café é um gatilho, né? Para quem já fumou. Então, eu tomo meu café. Eu nunca tomei café da manhã, agora eu tomo, porque a doutora lá falou, precisa fazer isso, precisa fazer isso. De vez em quando como ovo, como não sei o quê. Agora eu vou no supermercado, a minha gôndola não é a última, que é onde está o chocolate. É uma especial, que é sem açúcar. Aí eu também tenho problema com lactose, é sem lactose. Agora eu estou no 5-0, 3-0, 4-0, coisa desse tipo. E Marcos, sabe, eu preciso fazer esse gancho, porque assim, essa história é muito... Porque a gente reforça para todo mundo que, independente, você está contando esse seu relato pessoal...
de 20 dias para cá, começar a focar nisso. O fato é que, né, não tem tempo para você começar. Você vai ter efeito nisso. Você vai perceber em você mesmo. E muita gente acha, não, já não adianta eu fazer mais nada e tal. E isso é perfeito, porque a gente falou muito sobre os pilares, né? Realmente de propósito, do que nos guia, a família, né? A questão de socialização, tudo isso. Mas, obviamente, a gente sabe que tem o pilar mais óbvio, que é o pilar mais médico, mais físico, nutricional. E a gente está usando esse momento porque é um relato e você vai ver na sua pele o quanto que isso impacta e vai fazer diferença. Eu vou te dar uma... Para sua performance, inclusive. Vou te dar uma declaração. Já digo para você que eu já estou sentindo. Com 20 dias. Tanto que eu estou me sentindo muito melhor. Olha só. E agora eu vou pegar o gancho de eu ter parado de fumar, de ter conseguido fazer alimentação melhor, né? Agora colocar no ritmo os exercícios, porque eu comecei também a fazer exercício. Só que ele não está me dando tanto prazer. Mas eu conversando com a minha filha agora no carro, porque eu falei, caramba, a gente vai falar com os médicos lá, agora a gente tem que inventar algumas coisas boas lá para não te levar a bronca. Então ela me deu uma ideia muito boa, porque eu detesto andar naquela maldita da esteira, né? Porque eu não sou de ficar com coisas no ouvido, essas coisas, né? E aí ela me deu uma ideia muito boa, né? Porque eu preciso realmente fazer exercício, musculação, para o braço. Né? Eu estou falando para quem entende, né? Eu nem vou falar, né? Braço e perna. É importante reforçar. Braço e perna, né? Que realmente eu tenho que fazer. E então ela me deu uma grande ideia, porque fazer braço e perna para mim é uma boa. Né? Não preciso ficar escutando as coisas. Então, mas o que estava me atrapalhando era a tal da esteira. Então ela me deu a ideia, pô, você faz os braços, dá uma volta no prédio, volta, faz as pernas, dá mais uma volta no prédio e fica muito mais agradável. Então, a partir de amanhã, às 7 horas da manhã, eu começo a fazer esse novo pilar como você. É isso. E você vai conseguir fechar, né, todos os pilares. Todos os pilares. Isso é... Esse daí, você vê, né? A gente traz você hoje aqui para contar um pouco do exemplo, de como é estar ativo aos 72 e mostrar que essa vontade de continuar realizando e sonhando e entregando coisas para a sociedade é importante para isso, mas essa caixinha você já está modificando, né? Porque é isso, uma caixinha alimenta a outra. É isso. Né? É isso. Eu falo assim que você está ativo profissionalmente ou fazendo... Te deixa a caixinha do socialização muito mais fácil, porque você está sempre falando com gente, então isso te tira da zona de conforto, né? Sempre te provoca, né? Falar com pessoas. E isso você faz isso o dia inteiro, né? Agora eu estou fazendo e isso está muito legal. E eu tenho tanta coisa diversificada, né? Porque antes eu não podia, porque era proibido, porque tinha que fazer tudo que a empresa quer. Agora tudo você bem, tem é uma questão de norma. Agora, a minha empresa, eu faço o que eu quiser, eu não estou fazendo nada de errado. Então, hoje, só para você ter uma ideia, eu tive reunião com o síndico do condomínio para falar sobre água. Né? Falar sobre, poxa, eu tenho uma reserva florestal dentro do condomínio, vamos discutir com a prefeitura para descontar o IPTU, porque eu estou dando oxigênio para a população. Enfim... Achando coisa para fazer. Exato, aí você tira um pouco, porque eu estava ansioso com uma coisa que eu tenho que fechar, né? Então eu falei, não, se eu ficar aqui eu vou ter um troço. Então deixa eu falar lá com o Sim. Não, agora vamos fazer não sei o quê, vamos fazer não sei o quê. Então isso tem ajudado muito. Então o que eu posso dizer aqui para tentar terminar o que eu quero falar é que se a gente tem propósito, né, como tudo começou, né, tendo propósito eu acho que ajuda muito, né? Porque a única coisa de terceira idade que eu tenho, que eu uso, e que eu não devia usar, é o cartão que eu paro o carro no idoso, que eu detesto o desenhinho que tem, porque tudo bem, tem gente que tem problema. Mas está mudando, viu? Está mudando. Tem que mudar, tem que mudar, porque eu não... Agora está sendo uma para os 60 a mais, não mais o estigma da fragilidade. A única coisa que realmente que eu curto muito a questão do idoso é poder entrar na frente na fila do avião. Essa é a melhor coisa. A única coisa boa que tem é essa, porque, enfim, mas ajuda, né? Marcos, eu acho que o nosso principal objetivo sempre, né, é sair inspirado, e eu acho que com certeza o bate-papo de hoje
nos inspirou, me inspirou a querer continuar, um exemplo. Né? Eu acho que tenho muita certeza que muitas pessoas vão se identificar em vários momentos aí da sua vida. Que bom. E queria aí abrir para você. Você tem alguma última dica para dizer pro pessoal, assim, para quem acha que não dá tempo, né? Que na verdade a gente sabe que dá tempo, né? E se você puder, para finalizar aqui. Sensacional. Boa pergunta. Bom, o que eu posso dizer para todo mundo que está nos escutando, né? Que a audiência é bastante grande, que a gente não deve desistir dos nossos sonhos, né? A gente tem que ter os sonhos e ele tem que ser complementado dia após dia, né? E que a idade não seja, em absoluto, uma barreira para os seus ideais, né? Ou para a sua... Você pode ter outros, não igual ao meu, né? Você pode ter um ideal de pescar, não tem problema, é um ideal, né? Cada um tem que ter o seu ideal. Eu acho que o que movimenta as pessoas a ter realmente vontade de fazer é ter um ideal. Eu tenho, então eu vou continuar. E eu sempre, todo dia eu digo para minha esposa, comento com minha família, eu só não quero ficar doente numa cama. Então eu vou fazer de tudo para tentar o máximo possível não ficar doente. Então aceitei a parte física, acertei a parte mental, porque eu também fiz um tratamento mental. Hoje eu estou totalmente... O problema meu é só a ansiedade, mas eu acho que a ansiedade também ajuda um pouquinho, é que eu não pare, né? Então eu acho que isso também me ajuda. Não está me prejudicando, eu não tenho nenhum problema. Então a dica que eu deixo é não desista, não joga a toalha, gostei do exemplo de não joga a toalha, acredite no seu valor, acredite no seu potencial, né? Seja ele qual for, e vamos em frente, porque nós temos muita coisa para ajudar essa turma toda que está chegando, né? Então, e também se tiver algum empresário, alguma empresa que esteja nos assistindo, não esqueça, né, que as pessoas com mais idade podem não ser um CLT, para não custar tão caro, mas podem ser um consultor, pode ser uma pessoa, um mentor, pode ser uma pessoa que possa ajudar na administração, né? Tá certo que você pode... Não precisa ser lá no CEO, não precisa ser lá em cima, tem que ser com a turma. Eu dou consultoria para algumas empresas e o pessoal adora que a gente converse, porque a gente fala coisas que eles não imaginam e ajuda eles a poderem imaginar coisas. Falou, nossa, lógico, a gente também se atualiza, né? Eu também mexo com inteligência artificial todo dia, né? Eu não parei, né? Eu mexo com tudo, com a tecnologia está comigo. Sim. Mas eu não sou agora um expert. Eu conheço e sei que ela vai ajudar. Então, pessoal, não joguem a toalha. Eu gostei do não joga a toalha, né? Temos que continuar. Muito obrigado, viu? Excelente. Muito obrigado pela Inspirador, pela conversa. muito bom. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado bom. mesmo. E até a próxima, né? Até a próxima. Isso aí.